Bom, bora lá. Quem já jogou comigo, quem mestrou pra mim, quem já jogou história minha, sabe que uma das coisas que eu tenho maior desgosto na minha vida é o grupo lá está andando na dungeon, encontra um grupinho de rato atroz. E aí eles lutam, uma luta de vida ou morte contra os ratos atroz. Matam os ratos atroz. E aí eles veem que os ratos atroz têm um tesouro padrão de nível 1, onde eles pegam 10, 20 moedas de ouro lá. Com os ratos atroz, tinha 20 moedas de ouro com os ratos atroz. Quer dizer que os ratos atroz estavam carregando 20 moedas de ouro no bolso. Quer dizer que os ratos atroz podiam ter pego esse dinheiro e ter passeado para um lugar de sol e seguro, mas eles estão guardando esse dinheiro para ficar lá na dungeon, escondido. Os caras vão nas catacumbas e encontram um grupo de sei lá, de kobolds. E eles vão lutar com esses kobolds, e os kobolds usando pequenas lanças, e espadas, e flechas, e dardos, e tal. E quando eles matam os kobolds, aí eles vão ver que eles tinham lá 30 moedas de ouro, um anel da invisibilidade e uma espada mágica mais um. Tá, e por que eles não usaram isso contra o grupo? Então, uma das coisas que eu acho muito ruim é quando você pega simplesmente o que está escrito lá no seu livro e simplesmente aplica. Desafio de nível 1, rato atroz, né? 4 rato atroz. Tesouro padrão. E aí você põe as moedas lá para os caras pegarem. Isso daí pode ter lá seu charme se você está jogando simplesmente pela ação, igual a gente falou, o mata e pilha. Nós queremos explorar como os antigos faziam, né? Na época do D&D do Velho Testamento, você chegava na dungeon, entrava nas salas, desarmava armadilhas, enfrentava um monstro e catava as moedas. Era assim que funcionava. Tá jogando assim? Beleza, cara, não tem problema. É como se fosse um jogo de videogame. Você vai pro lugar, enfrenta o desafio, vence o desafio, pega as moedas e vaza. Bacana. É legal. Você trata o jogo assim de maneira despreocupada, descompromissada, não tem problema. Agora, se você gosta de certa lógica, se você não quer que as coisas sejam simplesmente jogadas e as coisas não fiquem assim, parece uma coisa meio lambão, né? Troço meio feito por fazer. Você pode fazer com que existam esses tipos de recompensa para o grupo, para os jogadores, sem ter uma coisa ilógica, como kobolds que podiam estar usando uma arma mágica não estariam usando a arma mágica. Você pode fazer com que os grupos de kobolds use a arma mágica, ou você pode fazer com que aquelas conquistas que vão passando de pouco em pouco, de desafio a desafio, eles sejam, entre aspas, acumuladas como tesouro final. Ou que você encontre novas maneiras para fazer com que essa premiação passe para os jogadores de uma outra maneira. Como, eles enfrentaram os ratos e nessa luta, quando eles morreram, vasculhando o lugar, eles descobriram que tinha na toca dos ratos lá um subsolo, tinha um corpo que se escondeu ali e lá tinha alguma coisa de valor. Os ratos não iam usar, os ratos não tinham esse poder, mas lá estava aquilo que se podia jogar. E por que eu tenho essa birra? Porque eu gosto de pensar em coisas lógicas. Porque se você chega e fala assim, poxa, você vai enfrentar ratos e você vai matar os ratos e vai dropar 20 moedas, cara, se esses caras tiverem uma mata, eles vão querer ficar matando rato. Porque jogador é assim. Se você coloca lá um baú para eles, no meio do nada, tem um baú, eles vão olhar e é um mímico, todo baú eles vão ficar com medo do mímico. Se você usar um outro baú e colocar um outro mímico, cara, não vai ter baú mais que eles vão abrir. Porque o jogador é assim. Então você está fazendo viciando os seus jogadores em alguma prática que ela não é legal para o jogo. Então, se você vai distribuir o tesouro, pense numa certa lógica. Faça com que essa distribuição ela consiga participar da sua narrativa e participar do seu cenário de uma maneira que o jogador pode contar com isso. Então, o que eu normalmente faço?
Vai ser uma quest, numa dungeon. Então eles vão entrar, ocasionalmente eles vão achar coisas que têm valor. Mas aquele desafio que está dando esse valor para eles não vai ser o tesouro referente àquele desafio. Ele vai ser um tesouro referente aos desafios que eles pegaram antes. Tipo as moedas que era para aquele rato, os itens que era para ter dos kobolds e mais o item que é para ter os Gricks. E aí eles pegaram essas três criaturas e depois de enfrentá-las, eles chegaram a um lugar onde, logicamente, por estar protegido, tinha alguma coisa de valor. Tinha o esqueleto de um guerreiro que tinha uma espada mágica, tinha um escudo legal, tinha algumas poções que ainda estão lá e mais um pacotinho de moedas que estava ali, porque ninguém recolheu. Por que ninguém recolheu isso aí na dungeon antes? Porque tinha rato atroz, tinha kobold, tinha Grick. E aí eles não conseguiram chegar até lá. Então, uma das maneiras que eu vejo para dar certa graça ao processo, porque senão você vai acabar acostumando os jogadores a fazerem coisas que não têm lógica se você é um mestre que cobra certas lógicas. Agora, se você está narrando simplesmente por enfrentou, ganha, a dica que eu dou é tenta fazer o tesouro da recompensa aparecer de maneira mais criativa e aparecer às vezes de maneira surpreendente. Por exemplo, a gente já vê que em outros papos de mestre a gente falou de criaturas que se comportam de maneira diferente, ou a gente incentivou você a criar criaturas com características diferentes e alterar o nível dessas criaturas. Em vez de colocar 4 ratos atrozes, por exemplo, ratos atrozes, para enfrentar eles para valer o nível 1, por que você não pega 2 de nível meio, ou 4 de nível meio, ou reduz, mas faz com que eles sejam mais resistentes, e você faz que, em vez de moedas de ouro, esses ratos têm um brilho mágico no pelo deles, e quando eles morrem, eles descobrem que os ossos deles são feitos de prata. E os ossos de prata do rato valem a quantidade de ouro que está lá no Aí você surpreende o pessoal, além de você ter um tesouro diferentão para que eles possam carregar. Eu acho bem pertinente a maneira que você cita de justificar de maneira mais lógica a existência do tesouro, né? A questão dos kobolds mesmo, igual você falou, os kobolds pequenininhos estavam usando as lanças de osso lá, mas o kobold rei lá, o líder dos kobolds, tinha uma espada mais bonitona e tal. E aí você já mostra que se vocês vencerem o kobold líder, você vai ter chance de adquirir aquela espada que ele está usando. Tem É muito machado similar. duplo, orc, né? É muito similar ao. Inclusive, se ele estiver usando alguma armadura bonitona ou coisa assim, dependendo da maneira que você vencer ele, você pode inutilizar aquela recompensa. Pô, você explodiu ele com uma dinamite. Infelizmente, a armadura que ele estava usando, que era uma armadura mágica e tal, ela não resistiu porque ela não era anti-explosão, ela era só anti-elétrico. Então, tem essa questão também. Eu tava falando em jogos da série Elder Scrolls, do Skyrim, por exemplo, os monstros humanoides que você enfrenta estão usando exatamente as coisas que eles dropam. Se você mata um esqueleto que tá usando um arco, quando você for lá checar os itens dele depois que você matou, ele vai estar com um arco. Se você mata um cavaleirão de armadura e uma espada de 2 mãos, quando você vai lá checar os itens dele, ele vai ter lá uma armadura zona e uma espada de 2 mãos. Então acho que faz sentido também quando você colocar inimigos que possuem algum tipo de equipamento melhor do que os jogadores, os inimigos comuns, assim, algum tipo de boss, alguma coisa do tipo, ele tem ali, isso se represente no loot dele. A menos que, igual eu falei, né, tenha sido algo que foi destruído durante a batalha em si. Normalmente isso mais relacionado à armadura e tal, mas sei lá, o seu bárbaro usa uma marreta de 2 mãos e deu um ataquezão no vilão, e o vilão tentou dar um pair, né, um aparar com a adaga dele. Provavelmente causou algum dano na adaga, então talvez ela já não esteja mais em condição de uso para quando for luteada. Isso é quase uma obsessão pessoal minha, cara, de você fazer loots que fazem sentido. Então, assim, eu já fiz aventuras inteiras, tipo assim, 2, 3 sessões, o grupo não ganhou nada. Nada, não ganhou nada de loot. Teve encontro, teve um monte de coisa, não ganhou nada. Por quê? Porque eles só enfrentaram criaturas que não faziam sentido ter coisa.
Tipo, enfrentamos um urso. Amigo, a menos que você vá tirar a pele, tirar a carne, não sei o que, se você for, a menos que você vai fazer isso, e aí tudo bem, você pode fazer, mas isso aí não tem um valor intrínseco de loot, aí volta aquela história do Warhammer, da vez que a gente enfrentou a criatura que, se a gente conseguisse tirar a cabeça e levar, seria ótimo. Infelizmente, nenhum de nós tinha perícia necessária para isso, nem as ferramentas. E nem a capacidade de carga, então não fez diferença. Mas eu já fiz isso várias vezes, que é do tipo, cara, o tesouro, o loot, eu tô mantendo, eu tô anotando, eu sei quanto daria de tesouro. Eu até uso tabela para calcular o valor do tesouro, às vezes. Eu jogo um valor aleatório ali, eu faço igual bonitinho, igual tá no livro. Esse encontro renderia esse tesouro, esse encontro renderia esse tesouro. Só que aí eu junto todo o tesouro e coloco no encontro em que ele faça sentido. Então, a gente enfrentou o rato, não tem nada no rato. Enfrentou não sei o que, não tem nada. Fomos mandando caverna dentro. Chegou lá no final, tinha o esqueleto lá que o vermelho falou. E aí, o que eu faço muitas vezes faz sentido esse cara ter 400 peças de ouro no bolso dele? Não necessariamente. Aí, o que eu faço? Eu olho e falo, pô, tem um item legal aqui que vale mais ou menos isso na hora de vender. Que faria sentido esse cara ter, que o rato não comeria. Às vezes um pomo de uma espada, que era uma obra de arte, isso. Que tá quebrado, não funciona mais como espada, mas é um pomo feito com cristais e pedras. Às vezes o cara tinha juntado, o cara tava lá minerando, é uma caverna de mineração. Vocês vão achar um cara que tinha achado uma pedra, tinha um anel, tinha alguma coisa de símbolo dele, que aquele ali vai valer uma grana. Então, eu raramente eu dou loot em dinheiro. É muito raro eu dar loot em dinheiro. O loot em dinheiro eu dou como recompensa de quest. Então, assim, vocês foram contratados para fazer isso. Quando vocês concluírem a missão, vocês vão receber o dinheiro. E aí, esse dinheiro inclui todo o loot que eu talvez fosse distribuir, ou parte do loot que eu fosse distribuir nos encontros ao longo do processo. Justamente para que faça sentido. Eu gosto muito do que o Luiz falou. Eu fico revoltado de jogar RPG em que você enfrenta um monstro que tem um arco, aí na hora que você mata o monstro, ele não tem um arco, ele tem uma espada. Tipo, ele não tinha nem espada no visual do monstro. Ele nunca usou uma espada. Ele era um esqueleto arqueiro. Por que ele tá me dando espada, entendeu? Por que ele tinha esse item que ele nunca usou? E essas coisas que eu fico muito revoltado. E eu faço o possível para não fazer isso no RPG. Para que as coisas façam sentido. Uma dúvida aqui em relação à distribuição, esse tipo de distribuição de tesouro. Vocês adequam o tipo do tesouro, por exemplo, quando é um item, aos jogadores? Por exemplo, se então há uma PT lá, a PT da Aventura de Domingo do Marcelo, que só tem caster. Tem um Warlock, um Bardo e um Artífice. E aí nenhum deles usa, sei lá, uma espada de duas mãos. E aí os caras estão andando na dungeon lá e, você encontrou aqui uma espada de duas mãos. Tipo, não é útil pra nenhum deles. A única coisa que vocês vão fazer é você dar o teu trabalho de vender. Ou você fala, tipo, você encontrou, sei lá, um bandolim autografado pelo Stradivarius, assim. Adequo não. O loot é definido pelo cenário. O loot é definido pelo cenário. O loot é definido pelo local em que eles estão. Faria sentido ter um bandolim mágico ali? Ok, pode ser que tenha. Não é porque tem um bardo na party que vai ter um bandolim mágico ali, não. Agora, o que eu às vezes faço é justamente na hora de negociar. Quando é quest, aí o cara fala, aconteceu com vocês na Forge. O cara fala, eu vou dar para vocês dinheiro e um item mágico. Aí o item mágico é de acordo com o que vocês são. Porque aí é o cara olhando para vocês e falando, ok, eles vão ter mais interesse se for isso aqui. Agora, o loot no cenário lá, aleatório, não. Na minha cabeça é o que faz sentido, considerando o monstro, considerando o local onde eles estão, considerando o cenário. Achamos uma espada de duas mãos e agora a gente tem que se virar para vender isso. Beleza, fera. Inclusive o valor é médio. Se você chegar lá, negociar, rolar no dado e tiver um resultado melhor, você vai ganhar mais dinheiro do que estava previsto com esse loot. Ou você vai rolar um dado pior e vai conseguir menos dinheiro. Parte do processo. Particularmente, itens mundanos, eu não faço muita questão, não. Eu faço o que seria lógico, como o Marcelo falou. Agora, quando a gente parte para itens de mais valor, itens ou itens mágicos, eu dou uma forçada na mão. Primeiro, porque nós estamos tratando de uma história. Então, poxa, se tem um cara que solta magia dentro de uma caverna enfrentando demônios, por que não ele já achar uma coisa que vai servir para ele? Então, facilita, agiliza e não faz o jogador perder tempo com coisa que não estaria no escopo. A não ser que você já esteja planejando, por exemplo, e isso acontece direto e acontece muito com as histórias do Marcelo, onde o fato de você ir à cidade, o fato de você ir à feira e você frequentar esse comércio faça parte do contexto da história. Aí, pô, beleza, cara, porque aí você vai levar porque faz parte. Agora, se não, eu tento não perder tempo com isso, porque vai agilizar. Mas é aquela forçaçãozinha
de mão que é básica. Outra coisa que eu faço, porque eu mestro muito mais eras do que os outros sistemas medievais, é fazer com que, às vezes, o próprio desafio que está sendo enfrentado forneça essa riqueza para eles. Então, foi um urso, mas eu não sei tirar a pele do urso, eu não sei, não tem problema, cara. Você vai fazer do jeito que você consegue. Você não vai ter aquele troço perfeito, mas ainda assim vai ter algum retorno daquilo. A gente falou aqui faz tempo, quando a gente criou algumas criaturas, eu fiz a Flor Fantasma. A Flor Fantasma mesmo, ela tem vários tipos de coisas que você tira dela. Então você vence uma Flor Fantasma e você tira um Elixir lá de dentro, você pega as pétalas dela, você pega um monte de coisa que são úteis para outras coisas e que valem dinheiro. E você pode vender e usar para também uma forma de recompensa.